Bom, vamos lá então, pessoal, vamos aos finalmente, né, desta aula de empirismo, agora tratando de John Locke. John Locke ele tem dois grandes assuntos importantes, aliás, duas grandes obras importantes. A primeira de filosofia política, a segunda o tratado sobre o governo civil, em que ele discute as bases do liberalismo, né, ele é considerado o pai do liberalismo, assunto que nós veremos, obviamente, posteriormente na aula de filosofia política. Agora o que nos interessa é o seu ensaio sobre o entendimento humano, obra essa que trata de teoria do conhecimento. Aliás, o John Locke é o primeiro autor a escrever uma obra exclusiva sobre teoria do conhecimento. É no ensaio sobre o entendimento humano que nós temos presente uma frase muito famosa de John Locke: não há nada no entendimento que antes não estivesse nos sentidos. Não há nada no entendimento que antes não estivesse nos sentidos, ou seja, tudo que constrói o meu entendimento, meu mundo mental, passa pela experiência que é captada pelos meus sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. O John Locke, então, acha que nós nascemos tábula rasa e que apenas a experiência é capaz de nos inscrever representações dos mais variados tipos captadas pelos sentidos. Ele vai dizer que há dois tipos de ideias: as ideias simples, que são aquelas ideias derivadas da experiência, e as ideias complexas, que são combinações e recombinações dessas ideias simples, portanto, dessas ideias que então, no primeiro momento, foram derivadas da experiência. Ainda segundo John Locke, as ideias possuem duas qualidades. A qualidade primária, que são aquelas ideias que são extraídas do próprio objeto, forma, extensão, volume. As qualidades primárias são também chamadas de qualidades objetivas. E as qualidades secundárias, também chamadas de subjetivas, que são aquelas inerentes à forma como nós percebemos o objeto. Eu falo da cor, do odor. O odor é o mesmo, mas para mim é agradável, para você não é. Ou seja, tem um quê de subjetividade, da tua experiência singular no entendimento daquele objeto. E para finalizar, eu vou falar dos universais. O John Locke vai dizer que uma ideia pode ser considerada universal sempre que ela for totalizante. Quando houver um caso que a desminta, o universal pode ser afirmando ou negando. Sempre que um caso empírico na experiência desmentir o universal, eu tenho aí, portanto, a ideia não mais como sendo universal. Eu não tenho mais uma verdade científica, pensando de outra forma, mas a ideia é a mesma. Tá? Outro nome que nós veremos também, já para os finalmente, é David Hume. O David Hume, ele que é considerado o mais radical dos empiristas. Vejam vocês, ele tem uma obra famosa, Investigação acerca do entendimento humano, esta obra que é a sua principal obra de empirismo. Então vejam só, gente, tem alguns conceitos